Live. Fernanda Xerém entrou. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Dá pra ouvir bem? Tá, tem um delay. Não, tudo bem. Mas o som tá bom. Tá. Ó, entrou até Ofélia, entrou Melina, só gente fina, hein? Mari, Marcelo. Ó, só gente bonita. Pontualidade britânica em homenagem ao tema de hoje. Adicionar a Valéria. Aê. Ê, Bonito. tá dando pra me ver aí bonitinho? Tá bom. Som tá bom? Tá dando pra ouvir legal? Tá dando pra ouvir legal você. E você, tá me ouvindo? Tá. Tudo bom. Olá, pessoal, tudo bem? O bonequinho já tá no clima do feriado ali, ó. Quem tá no clima do feriado? Bonequinho aqui. Ah, já tá na folia, né? Como se fizesse muita Nossa. diferença. Conhece tudo de Shakespeare, hein? É verdade, né? Como se fizer... Olá, Marília. Vai ficar todo mundo em casa mesmo, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Natália, Davi, olha Ó. só! Eu arrasei no fundo, que bom! Você não tem noção da gambiarra e do jeito que eu tô sentada aqui para pegar a internet. Porque acho que com essa quantidade de gente usando, fazendo live, tá? Eu Não tenha dúvida. reclamei lá na operadora, mas tá difícil. Muito bom. Galera, brigadíssimo. Vamos papeando aqui para gastar mais um tempinho até que entre mais um pouco de pessoas aí. Mas brigadíssimo pela presença da semana passada, que acho que nos proporcionou aí estímulos necessários para a gente fazer a dessa semana também. Então, e dentro do possível continuar fazendo aí durante as próximas semanas e tal. A gente ainda está uma série de ideias aí de como é que a gente vai estruturando e tal, mas eu acho que é algo que dá para ter uma periodicidade aí. E vai, manda ver. Não, a gente ficou entusiasmada e já estabelecemos aí algumas ideias de temas que nós vamos trabalhar a partir, né, ao longo das semanas. Aí no finalzinho dessa live a gente vai falar sobre o tema da semana que vem, que vai ser bem interessante, inusitado. Sem dúvida. E eu acho que a notícia boa, né, Daniel, que a gente pode dar é que assim, a gente vai conseguir reproduzir essas lives, né? E a gente vai disponibilizar essas lives a partir, acho que, da outra semana. E aí vai ser muito legal, vai dar para rever, né? Olha Isso lá. aí. Rafa Cordeiro. Ó. Legal. Leandro, Fernando, Sidney, olha aí, quanta gente. Kátia. Muito bom. Turma, vão na medida do possível, evidentemente do interesse aí de cada um, tudo que vocês verem de dúvidas, ideias, comentários, vamos botando. A gente, acho que eu e a Valéria somos, de certa forma, iniciantes aí no assunto. Cara de pau a gente é. Isso a gente já está aprendendo. Sem dúvida. E, vamos botando aí comentários, eventualmente algo que concorde, discorde.
alguma interpretação de alguma coisa, fala, puta, eu acho que, meu, fulano no filme tal, na peça, nananã, qualquer coisa, que eu acho que isso vai enriquecer a nossa, a nossa conversa, que na verdade tem um tema definido, né? Hoje nós vamos falar das mulheres em Shakespeare, mas a gente pode expandir, evidentemente, o assunto aí da forma como for acontecendo. Na verdade, assim, a gente acaba fazendo ponte com muitas questões, né? O Shakespeare, ele é um material inesgotável, né? Inesgotável. Tem uma diretora americana, Julie Taymor, e ela faz uma observação, né? Acho que ela tirou de dois irmãos que trabalham com ela também sobre Shakespeare. E ela fala o seguinte: o Shakespeare é como se você andasse num elevador, né? Você tem vários níveis de. Ele serve a vários níveis, a várias leituras, a várias associações e reflexões e referências. Ele é inesgotável nas possibilidades. Tanto ele é inesgotável que ele é frequentemente transformado em filme, como a gente até falou na passada. É filme, é quadrinho, é mangá, é série, é novela, é desenho animado, né? O que é o Rei Leão? Rei Leão é Hamlet, né? E é maravilhoso, né? Então, assim, o quanto ele estimula a gente a fazer várias associações. E não tem como perder a associação com o momento presente, né? Com o que está acontecendo agora, né? A Laérica tá aqui, Total. olha a Laérica. Acho que sobre diversos aspectos, né? O primeiro deles é que a turma, de uma forma geral, começou a trazer o assunto de que a arte descobriram, né, que a arte é importante, né? Tá todo mundo em casa vendo um monte de filme e falando, oh, meu Deus, né? A Netflix fez um filme para mim. Porra, aquilo é uma indústria, né? Super relevante, uma série de profissionais trabalhando, né? E acho que esse é um ponto de vista, né, de que a obra de Shakespeare e de qualquer outro autor, diretor, escritor, ela é importante em todos os momentos, inclusive nos momentos de crise, né? E também a interpretação de toda essa questão política, né? E nem quero entrar nesse mérito, porque senão a gente. Mas toda essa questão política, esse jogo de interesses, né? É totalmente shakespeariano, né? É totalmente presente, né? Porque afinal a gente não mudou nada. Porque na verdade ele coloca a alma humana, né? Ele coloca aquilo que a gente efetivamente faz, e todas o jogo de intrigas, né? Mas ele também coloca coisas boas e coisas interessantes. E assim, só para dar já um spoiler aí para vocês já irem também se preparando. Futuramente, não na semana que vem, mas acho que na outra, a gente vai falar sobre as comédias, né? Então, a abordagem dos personagens cômicos e o quanto eles trazem de crítica e de reflexão, entendeu? Então, hoje a gente vai já ter mais as personagens femininas, algumas de comédia também, mas acho que a maioria a gente vai ficar dentro das mais trágicas. Enfim, a gente vai citar algumas aqui. Mas a questão é que ele é extremamente potente, extremamente atual, né? Quer falar, Dani? Porque eu trouxe um negócio aqui legal, depois eu queria indicar para vocês, né? Mas legal. Fala aí. Não, já ia puxar, já deve ter dado aí uns 5, 7 minutos, sei lá. Já vamos puxar para o tema, né? Vamos. Que eu acho... olha, antes do tema, queria dar um abraço aqui, ó. Tem a Claude aqui que acabou de entrar. Eu queria agradecer as atrizes que fizeram ao longo da semana as cenas. Eu fiz uma proposta da gente fazer pequenas cenas, leitura mesmo, né? Ler o texto de maneira dramática das personagens femininas. Eu acabei fazendo a Lady Macbeth, e aí a gente teve algumas atrizes que fizeram leituras muito comoventes. A gente tem a Claude Dias aqui, que acabou de fazer a Desdémona.
e tá lá um vídeo bombando, com Muito bastante bom. visualização. Fechou, Tem a fechou Lena mesmo. Rock, que fez uma leitura da Ofélia do Rainer Miller, que é da peça que eu faço do meu coletivo. Mas ficou muito potente, porque o texto dito por ela, que é uma atriz, e é uma atriz negra, o texto dito por ela parece que cabe para nós aqui, Brasil, e toda a questão que a gente vem discutindo, né? Então, quem não viu esse vídeo, se puder ver, todos os vídeos estão lá É. no meu Instagram e no do Review Cinema também. E a gente teve uma última ceninha da Carolina Rateiro, que ficou maravilhoso, que ela fez um trecho da Ofélia no texto do Shakespeare. Então, a gente tem as duas possibilidades, né? Da Ofélia mais frágil e da Ofélia mais revolucionária, que é a do Rainer Miller, né? Então, eu queria agradecer imensamente. Tem atrizes que se prontificaram a fazer, então talvez a gente ainda tenha mais ceninhas na semana que vem, que eu acho, ceninhas não no sentido pejorativo, são pequenas cenas, mas são pequenas pílulas de coisas boas, né, para as pessoas conhecerem do Shakespeare. Então, queria agradecer imensamente, porque elas se prontificaram a fazer da noite para o dia, né? Tipo assim, de madrugada. Não, ficou excelente mesmo e agradeço também muito e a todos que compraram a ideia, né? Tanto de logar na live quanto aos que colaboraram e tenho certeza que muitos outros vão colaborar em muitos outros momentos, né? Eu acho que para a gente entrar no tema de mulheres em Shakespeare, né? Antes de falar de Lady Macbeth, de Ofélia, de Desdemona e tantas outras, eu acho que é importante a gente contextualizar como era a como eram as mulheres na época de Shakespeare, né? Extra palco. Vou fazer uma introdução, aí você complementa, mas a gente está falando aí de século XVI, né? Sim. 16 e 17. A gente está falando de um período que as mulheres, por exemplo, não trabalhavam no palco, então todas as personagens femininas de Shakespeare, inicialmente, até coisa de acho que 50 anos depois da morte de Shakespeare, não havia mulheres atuando no palco. Então, quando a gente fala de Lady Macbeth, Cleópatra, enfim, todas foram interpretadas por homens no seu tempo. Tem até uma questão que se eram mulheres jovens, tipo a Julieta, né, eles usavam ali meio que os ajudantes e tal, os caras mais jovens, né, com o rosto ali mais jovem, mais delicado, e as mulheres mais maduras ficavam ali na mão de atores já mais experientes, um pouco mais gabaritados, para fazer ali uma construção melhor. E aí a gente está falando de 1660, que houve aí o início de uma mulher atuando, se não me engano foi em Otelo, e eu vou depois postar um link de um texto muito bom, tá em inglês, mas vale muito a pena, sim, e vale como exercício também. É um texto que resume essa questão do papel das mulheres no tempo de Shakespeare, e não em cima do palco necessariamente. Sim. É muito interessante a gente falar sobre isso, a gente pensar sobre isso, porque para nós parece tão natural, a gente não para pensar que nesse mundo, não só na época de Shakespeare, mas também nas tragédias gregas, que também são exemplares para a gente, você só tinha homem em cena, né? É um universo masculino. As mulheres estavam relegadas ao ambiente doméstico, né? E no caso da época grega eram equivalentes aos escravos, né? Ou seja, a posse. E nesse sentido é bem ilustrativo, bem legal aquele filme Shakespeare Apaixonado, porque ele mostra como Ele é era a montado estrutura em do cima teatro. disso. É bem legal porque você mostra o teatro, eles ensaiando, como é que era, e mostra uma mulher que se finge de homem interpretando uma mulher. Então tem essa coisa do meta, né, de uma coisa dentro da outra, né? Do metateatro, no caso do metacinema lá também, mas do metateatro. E então é muito interessante a gente pensar sobre isso. E como as personagens também eram colocadas pelo Shakespeare, porque
ele traz um universo de personagens, ao mesmo tempo que tem questões que a gente pode discutir, e vai discutir aqui um pouquinho de cada uma delas, né? Que a gente pode... A gente tem que entender que ele é produto do seu tempo, né? Mas ele era um homem de uma genialidade imensa, porque a obra dele perpassa os séculos e você consegue fazer pontes com hoje em dia, com leituras de hoje em dia, né? E no caso da... A gente já vai entrar nas personagens? Podemos já entrar? Deve. Ó, pessoal, deixa eu só avisar, eu tô com alergia. Hoje eu resolvi ficar alérgica, então eu tô assim, ó, delicadamente enxugando. Emoção. Olha, então aqui, vamos pegar, por exemplo, a personagem que qualquer pessoa conhece, de criança a adulto, é a Julieta, né? É a Julieta. Que a gente, na verdade, que vem de uma tradição do romantismo, né? De idealizar a questão do amor. Então, a gente traz isso na leitura da Julieta, né? Ela vira quase que como uma... Quando a gente é novinha, é um desejo. Todos queríamos ser Julieta e estar dentro daquele amor, daquela paixão. O Shakespeare escreve uma adolescente, né? E o interessante é que os personagens, tanto ela quanto o Romeu, eles têm altos e baixos, né? Eles têm profundo. Então, quando ela está na cena da janela, do balcão, ela tem... ai, Romeu, onde você tá? Ah, não sei o que lá. Ela tem rompantes e vai para cima, e vai para... Como uma adolescente, né? Então, eles dão o primeiro beijo, imediatamente já combinam um casamento, entendeu? Já casam. Então, é uma paixão fulminante, né? E lógico que a gente também está numa sociedade que também não tinha essa tradição de namorar, de... Cara, dá um beijinho ali e vambora. Ninguém fazia isso, né? Você já era criança e virava adulto, não tinha, de fato, esse percurso né, da adolescência. Você tinha, tanto é que ela tem 14 anos e vai ter que casar, né? Com alguém que ela nem conhece, que é o Paris, né? Então, é uma personagem que traz esse universo da idealização. E a outra personagem... e tanto que a gente tem inúmeras adaptações de filmes, né? Romeu e Julieta não acaba, né? Acho que a quantidade de adaptações e tal, acho que depois a gente pode até listar aí as que a gente julgar sem qualquer tipo de valor artístico, mas as que a gente julgar mais importantes e tal, mais fáceis de acessar. Porque tem, Romeu e Julieta. A gente vai fazer isso. A gente vai colocar referências, a gente já combinou que no outro vídeo também a gente vai colocar as referências de tudo aquilo que a gente falar aqui, tá? Nesse também a gente vai colocar. E hoje eu trouxe também alguns livros aqui para mostrar para vocês que são bem interessantes da gente ter, né? Agora, eu acho que a Ofélia acho que a personagem que a gente tem mais... É uma das mais icônicas e das que a gente tem mais pintura. Pintura a gente tem muitas, né? Tá me ouvindo aí, Dani? Tô. Tá? Eu acho que assim, eu até brinco, né? Eu falo que a Ofélia, ela tá ali pertinho da Frida Kahlo, no sentido da popularidade. Quer dizer, a Frida acho que ganha nessa, né, camiseta, estampa e tal, mas a Ofélia, eu acho que das personagens femininas, ela tem uma iconografia muito grande, né? E o interessante da Ofélia é que, assim, ela a gente até comentou isso na live passada, né? Ela é uma personagem que tem um envolvimento amoroso com o Hamlet, que obviamente teve um envolvimento sexual, isso fica implícito, mas a gente percebe que isso aconteceu. E ela é completamente... Ela se desestrutura num nível imenso, né? O Hamlet
a manda para um convento, chama ela de puta, né, por ela ter se entregado. Inclusive, existe uma música original da peça do Shakespeare. A música, ele punha muitas músicas. A música fala justamente isso. Ela o resumo da música é: você se permitiu dormir comigo e por isso eu não vou casar com você. Então, é algo assim devastador, né? E ele ainda mata sem querer o pai da Ofélia. Ela fica completamente desprovida de amparo, né? E ela vai, pouco a pouco, entrando num processo de entre aspas, uma loucura, né? Que é um enlouquecimento que não se sabe até que ponto, na minha visão, né? E acho que a gente até falou isso na época da montagem, né? Que vocês fizeram do Hamlet Ex Machina, né? É uma loucura parcialmente dela e parcialmente até motivada pelo meio que ela vive, né? Das pessoas quase que de endossarem muito que ela está enlouquecendo ali, quase forçado mesmo. Ela fica completamente sozinha. Ela fica completamente sozinha. E a gente tem basicamente duas personagens femininas, a Ofélia e a Gertrudes, aí na peça do Hamlet. Então, todo a trama por todos esses homens que desestruturam. Então, o que você tem? Você tem uma mulher cujo discurso é desqualificado porque ela está louca, entre aspas. Então, tudo que ela diz é uma possessão, é um devaneio. Uhum. E qual é a imagem que a gente tem da Ofélia mais famosa no mundo? É ela morta, é ela no lago, né? Ela afogando, porque ela entra no lago, ela não sabe nadar, as vestes começam a pesar e ela acaba se afogando. Então, essa é a imagem e o discurso. É uma mulher que não tem o que falar, não pode falar. Foi tão interessante quando eu propus aí para a Lena fazer a cena, eu tinha proposto o original, mas ela acabou fazendo do Rainer Miller, que é da nossa peça. E isso ficou muito impressionante ver a cena dela, porque a Ofélia do Rainer Miller, que é uma adaptação em cima da Shakespeare, de 77, ela é revolucionária. Ela, entendeu? Ela vai para as cabeças, ela fala, a gente tem que fazer, sabe? Ela chama o Hamlet à ação. Mas ela, na peça original do Rainer Miller, ela termina atada numa cadeira de rodas, atada com enfermeiros levando a cadeira de rodas dela. Ou seja, o discurso dela também é um discurso quase que de uma Cassandra, né? Que aquilo que ela fala não reverbera, né? Não tem qualificação, falando né? Aqui, eu acho que mais um símbolo do que uma mulher, por isso. Ela me chamou tanta atenção, principalmente por causa de sua morte. Exatamente, a morte, a maneira como ela é colocada, né? E olha que interessante. Não é uma morte heróica, né? É uma morte completamente desprovida de beleza, né? Diferente da morte, por exemplo, da Cleópatra, que depois a gente fala, mas é uma morte mais parruda, né? Mas a da Ofélia ela é embelezada, sabe? Ela é embelezada na pintura, né? E olha que coisa interessante, a modelo que fez, que serviu que ajudou o pintor a fazer, morreu devido a ter ficado tantas horas debaixo d'água naquela época que você não tinha Nossa, curioso isso. Então, são desdobramentos aí. Então, e como a história se repete, né? Assim, como quanto tempo mais pós-Ofélia e pós-Shakespeare perdurou essa desqualificação, né? Esse aprisionamento, e por quanto tempo mais durou, né? É espantoso, né? Se olhar para
Eu acho que ainda dura. Eu acho que ainda dura. Eu acho que o discurso Sim, da sim. mulher, ele ainda é tido como louco, entende? Quando você fala coisas, isso muitas vezes é distorcido. A É. gente tem, né, uma série o tal do mansplaining, né? Que é você explicar para uma mulher o que ela deveria estar falando, entendeu? Explicar o discurso dela mesma. Então, é uma verdadeira loucura isso. A gente vive isso até hoje, né? É. Então, assim, e o interessante, assim, pegando um gancho da Gertrudes e da Lady Macbeth, pegando as duas a partir aí da Ofélia, as duas, que já são mulheres nobres, né? Mais velhas, mais maduras, elas também têm ao longo do tempo, a visão das personagens é sempre de uma perversidade, né? Por exemplo, o Shakespeare não deixou claro se a Gertrudes compactuou ou não com a morte do marido. Isso É não é muito claro. implícito, né? Agora, Não, é claro que ela se casou com, o cunhado. com o cunhado dela pouco depois da morte do marido, né? É, Passa-se pouco tempo, em é. teoria. Então, não sei, na minha leitura, eu acho que ela teve ali algum tipo de pacto, sim, com a morte do anterior. Na minha. Mas aí eu coloco para você a questão: qual seria o caminho dessa rainha quando o rei morre? Ela não pode se tornar rainha. Ela não tem como assumir o trono, entendeu? Ela é limitada Resta pela. ela, resta ela se amparar de alguma maneira. E essa questão do cunhado casar do irmão casar com a cunhada, isso era comum, Era entendeu? comum. Então, assim, de certa maneira, aqui para nós é chocante, mas para a época era um costume relativamente normal, né? A pressa, talvez, é que não seja tão normal, né? Porque passaram 2 meses, né? Mas o Shakespeare ele deixa isso em aberto. Então, Não. aí nós temos leituras do que, né? Os filmes, você tem filmes, por exemplo, o filme do é, Não, do, do Mel Gibson, é. ela, Né? você percebe que a leitura que ela dá é de que ela ficou entusiasmada, de que ela estava fogosa, querendo ficar com aquele homem, A entendeu? Ela Glenn estava Close assim, quase uma adolescente. no filme. Ela tá incrível. É uma, é uma, é uma Gertrudes incrível mesmo. É uma Gertrude muito legal, muito boa, cheia de detalhezinhos e de fragilidades, né? Lógico que é a leitura moderna de um texto, né? A gente tem sempre que entender isso, que as adaptações elas trazem uma leitura daquele momento que a adaptação é feita, né? Então, e com tudo que a gente carrega de conhecimento, né? Então, ela ainda tem uma leitura dúbia. Quando o nosso coletivo fez a adaptação do Hamlet Ex Machina, a opção foi por uma Gertrudes realmente sem nenhum tipo de moral, entendeu? Né? Sim, sim. Então, aí, assim, assumida, até porque a gente tem uma associação com o Brasil, então ela é completamente desprovida de moral, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar na Lady Macbeth, vamos lá falar da Lady Macbeth. Como não, né? A Lady Macbeth, não é? Para quem não conhece, né, o Macbeth manda uma carta dizendo que foi abordado por bruxas que disseram que ele que ele receberia um outro título e depois ele se tornaria rei. O que ela faz? Né? Ela recebe essa carta e ela resolve acelerar esse processo, né? Mas o ponto principal é que normalmente ela é vista como a grande vilã da história, a que Não é. levou o Macbeth a fazer isso. E, na verdade, na fala do Macbeth, você vai percebendo que ele já planejava o assassinato.
ele já tinha isso como pensamento, entende? Então aí você tem duas pessoas que tinham ambição. Eu olho para a peça Macbeth, que eu acho que primeiro que tem uma questão muito interessante, que é o próprio título. O título da peça é Macbeth, e os dois são Macbeth, né? Eles são marido e mulher. Sim. E eu encaro muito a peça do Macbeth como, na verdade, não como marido e mulher, mas como duplo. Eu acho que eles são realmente um desdobramento de um único desejo, né? Que é uma ambição ali com o trono, uma ambição ali com acelerar um processo que aí fica aquela brincadeira, né? Será que ele se tornaria rei independente de qualquer ação ou exatamente a ação dele que o tornou rei? Porque, na verdade, se você for ver na essência, as bruxas também não falam nada para ele. Elas só falam, você vai ser rei. Quem faz tudo é ele e a lei. Então, quer dizer, talvez se ele não tivesse feito nada, ele se tornasse rei e ponto, né? Mas ele resolveu acelerar o processo, né? E o interessante aí dos dois, já que você falou que há esse duplo, né? O interessante é que o Macbeth, eu acho que a coisa mais bonita dessa peça terrível é que o Macbeth vai ao longo da peça sabendo aonde ele se meteu, sabendo o que ele fez, entendendo que ele não vai... Ele fala, Macbeth matou o sono. Ele não dorme mais, porque ele sabe que ele ultrapassou o limite, né? E, em paralelo com a Lady, o que a gente tem é ela estimulando o Macbeth a matar, o Macbeth se acovarda, ela vai lá, pega os punhais e suja de sangue os punhais para provar que foram os guardas do rei que o mataram. Embebeda eles, né? Volta então, com as mãos ensanguentadas e aí você tem um gap imenso onde ela desaparece na peça e ela volta completamente transtornada, mais uma personagem enlouquecida, enlouquece, né? forçadamente, talvez, né? É mais uma mulher que enlouquece, porque você não vê homem enlouquecendo, né? Uma mulher que enlouquece pela... Não, ele entra num estado ali, o Macbeth também, né? Eu acho que ele entra num estado de culpa, né? De culpa. É uma culpa tão... É uma culpa que o faz, por exemplo, enxergar um fantasma, né? Que o faz abandonar por completo a razão, o mínimo de razão que ele tinha, né? Só que eu acho que o interessante é que o Macbeth, ele tem uma culpa e ele é absolutamente consciente do que está acontecendo. Ele sabe que ele não vai ter retorno. Ela despiroca, né? É um negócio... Ela perde o chão, porque ela... teoricamente, a justificativa é que ela associa o rei ao pai, então, e aí ela começa a lavar as mãos, né? A grande cena dela é ela lavando as mãos sem ter água, sem ter sabão, e uma frase muito famosa é: nem todos os perfumes da Arábia vão tirar do sangue dessas mãos, né? Então, aí você entra mais uma vez numa personagem que se desestrutura. Né? É interessante esse ponto, né? A mulher desestrutura e o homem tem a consciência do que vai até as últimas consequências, né? O homem parece que perdura mais na peça de Shakespeare, né? Mesmo enlouquecido, acho que o próprio Hamlet é um exemplo disso, né? Um personagem que pouco a pouco ele vai perdendo ali a razão também, fica em dúvida, etc. Mas isso que você falou, acho que é um ponto extremamente chave. A mulher enlouquece e entra em ruínas de uma hora para outra, assim. Claramente isso acontece com a Ofélia e claramente isso acontece com Lady Macbeth, né? Não acontece com outras, é verdade. Mas com essas duas, é fato. Elas se desestruturam e acabou. Tanto que elas somem da peça, né? Você não vê o processo, você não vê o processo do que aconteceu, entende? A Ofélia, ela morre sem você ver. Tinha ali uma questão da peça, né, do teatro na época, eventualmente não mostrar cenas das pessoas morrendo e tal, por questões logísticas. Mas fato é que a Ofélia morre
com, sei lá, 20 minutos do segundo tempo, ainda tem muito jogo pela frente, e a Lady Macbeth igualmente. Isso é muito interessante, essa desqualificação e jogada de escanteio mesmo, assim. Na verdade, que o processo, a gente não vê o processo está lá. É, Muda isso é muito. instantaneamente, né? Tem um. Então, tem uns Fala, comentários muito legais aí. Eu vou ter que tem mesmo, para vamos dar carregar uma. meu celular. Você não quer dar uma olhadinha nos comentários aqui? A gente, Vou olhar. antes da Tem um. gente entrar na próxima. Percebeu? Estão muito preocupados. A repressão acontece. Olha, gente, Essa questão, né, eu acho que a gente tem que falar, porque ela realmente é, não sei se é a mais injustiçada, mas tá entre elas, né? Porque o que a Desdémona sofre é repulsivo, né? Você pois vê é. que ela é completamente. A opinião dela e as palavras dela são irrelevantes para o desenrolar da peça, né? Do ponto de vista. É uma delícia de assistir o Iago fazendo maldade o tempo todo e tal. É super divertido. A gente adora vilões. Mas o próprio Otelo, né? A forma como ela é tratada é um negócio assim. Devastador, né? Tem um comentário que o Diego fez lá em cima, Diego Farioli. A potência de uma obra pode ser percebida pela variedade de traduções que ela desencadeia. Eu acho muito legal esse negócio assim, de Shakespeare. Traduções, adaptações e a quantidade de mídias diferentes que ela usa, né? Eu acho que isso só enriquece. Só enriquece a obra, porque você tem uma sonoridade diferente, você vai ter a mesma ideia dita em português, em inglês, em italiano, em japonês, em russo, e cada uma vai ter uma sonoridade, uma estética. Eu, particularmente, gosto desse desprendimento do original, lembrando sempre que Shakespeare é um cara que escreveu no idioma inglês, muito diferente do inglês atual, diga-se de passagem. Eu preciso falar uma coisa muito legal sobre isso, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos e queria reforçar. O Shakespeare, ele era um ator e ele escrevia para o palco. Tá? As peças dele eram para serem encenadas, não eram para serem lidas, né? Tanto que elas não tinham anotações de rubricas, entendeu? Muitas vezes era assim, só o texto mesmo, o diálogo. Rubrica é aquilo que a gente coloca, né? Por exemplo, o personagem entra na sala gritando. Então você entende que o personagem entrou num cenário, né, na sala, e da maneira nervoso porque estava gritando. Então, a rubrica informa isso do personagem. E ele escrevia direto, entendeu? Para o palco. Então, toda a obra dele, ela foi... como é que fala? Ela foi publicada depois, né? E aqui, eu tenho uma dica aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Quem tiver curiosidade, tem um livrinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É uma coleção que se chama No Fear Shakespeare. Tem também. Acho que você tem aí, né? Ou seja, não tenha medo de, né? Não tenha medo de Shakespeare, na verdade, né? Mas é um trocadilho, né? E é uma publicação que você pode comprar acho que pela Amazon, pela internet. É em inglês, só que de um lado tem o inglês do Shakespeare e de outro lado tem o inglês atualizado. Mas é bem acessível, sabe? É para ir para todo mundo, para qualquer idade. Para quem estuda inglês é super legal, entendeu? Porque aí você vê de um lado exatamente espelhado. E você percebe o que acontece aqui, né? Aqui em muitas partes do mundo. Ao longo dos séculos, as traduções de Shakespeare foram sendo aquelas traduções empoladas, que você nem compreendia direito o que estava sendo dito. Então, muitas vezes, as pessoas acham que Shakespeare não é para é só para entendidos do assunto, pessoas que estudaram. E não. É totalmente contrário, né? Popular, ele era um cara que escrevia para o povo. E ele usava de um artifício muito interessante, que ele dava os exemplos, ele usava de metáfora.
através do ofício das pessoas, através, sei lá, do movimento dos astros, através de alguma coisa que acontecesse fisicamente no concreto, ele criava essa possibilidade de você entender aquilo pela metáfora, né? Então, acho que é uma coleção que, ó, estou fazendo propaganda, mas é muito boa. No Fear Shakespeare, né? Mas eu tinha falado uma outra coisa que eu ia falar, agora já... Não, uma coisa que eu percebo, voltando um pouquinho para as mulheres de Shakespeare, mas acho que se aplica também aos homens, e aí, em função de naquele tempo e todo o tempo anterior, né, o homem ter tido mais permissão e domínio para fazer uma série de coisas, os homens acabam desfrutando de uma posição melhor ali nas peças. Mas o que eu vejo da personagem da mulher em Shakespeare é um aprisionamento a uma determinada condição. E isso, como eu falei, se aplica aos homens também. Mas, por exemplo, a Lady Macbeth, e aí por isso que eu vejo a ideia do duplo, né? É como se ela fosse algum tipo de consciência ali que dá o estalo que faltava pro Macbeth, mas quem executa é o Macbeth. Então, a mulher em Shakespeare, ela tem sempre uma condição ali de algum tipo de aprisionamento que a impede de agir. A Beatriz, de Muito Barulho por Nada, quando a Harold ela é totalmente desmoralizada em público, acusada de traição, negócio horrível, e de novo, sem prova nenhuma, só dois caras que viram e ela já é massacrada, né? A Beatriz, ela fala, meu Deus, se eu fosse um homem, eu mataria fulano com as minhas próprias mãos. Ou seja, ela não pode sequer cometer um assassinato, reagir a uma coisa que ela julga correta, né? Então é muito pesado isso. Eu lembrei o que eu ia falar, que é uma coisa muito interessante sobre a Desdémona, né? A Desdémona é assassinada pelo próprio marido. Assassinada pelo marido. Não é? Então, assim, você tem tem todo o jogo do Iago, o cara é realmente, acho que um dos vilões mais horrorosos que tá para e para ali com o Ricardo III, né? Maquiavélico, mas a gente não pode tirar a culpa do Otelo. Com certeza. E o que ele comete ali é um feminicídio. Ela é morta porque a condição dela é uma mulher absolutamente dedicada a ele, sabe? Amorosa. Então aí você tem grande jogo, né, de insegurança. Você tem um homem que, no caso, o Shakespeare colocou um mouro, né, que é justamente um homem negro, numa condição de autoridade, de ser um general, numa condição, vamos dizer assim, de certa exceção ali. Então, você também tem uma questão racial. Sim. Tanto é que no começo da peça tem todo um jogo de será que se eles vão casar, não vão, o pai da Desdémona não quer, e no fim eles acabam casando. Então existe um componente racial, existe um componente dele se sentir inferior, vamos dizer assim, entendeu? E existe o jogo do Iago com provas que não são provas, né? Ela não fez nada e eles já tem tudo articulado na cabeça. E ela é assassinada. Não, e ela é assassinada de uma forma, né, um negócio íntimo ali, extremamente brutal, e em momento algum a voz dela, ou a defesa dela, né, acho que ela demonstra até uma ingenuidade ali, durante muito tempo, que ela realmente não tem a percepção, né, de tudo que tá, de onde ela está se metendo, né. Não. E ela é apagada, ela é negada, né. Mais uma, né? Porque isso acontece com a Ofélia, isso acontece com ela, isso acontece com... Tem uma personagem que até... Acho que semana que vem a gente vai falar mais sobre essa peça do que hoje. Mas na peça do Titus Andronicus, a Lavínia, se não me engano a Lavínia, né? A filha dele. Lavínia.
ela tem as mãos e a língua cortadas fora, né? Para que ela não possa falar nunca ali determinada coisa que ela viu, que é fundamental para a peça. Mas é um negócio extrema, de uma violência assim, descabida É. até, né? Não precisava de tanto, era mais fácil ter até. Era mais fácil ter matado de uma vez, né? Um negócio assim. Você fala, meu, que é isso, cara? Horrível, né? Olha, tem uma coisa interessante aqui. A Mariana tá falando assim: a mulher surta e o homem sofre, né? Que você É tem isso aí. a diferença. E, e a Claude que fez a cena da Desdémona, né? Tá falando justamente a repressão acontece com a Desdémona também, que é profundamente injustiçada, né? Exatamente. É isso que nós estamos falando. Olha lá, quem mais está aqui presente? O Edu, a Érico, o Leandro. Olha lá, olha. Ah, e a Claude também está falando. Em Otelo, a Desdémona não é ouvida pelo pai, nem por Otelo, e manipulada por Iago. Mais uma vez, o feminino sendo manipulado pelo homem. A Érica fez um Exato. comentário super pertinente também, que esse negócio do Otelo, do julgamento baseado na palavra ali, né? A palavra de um contra a palavra de outro. No Otelo até tem uma justificativa maluca lá, que faz sentido dentro daquele contexto, né? Para o cara que já está enciumado, aí ele vê ali o negócio do lenço, né? Se não me engano. E aí ele tem a certeza, baseada em nada, de que aquilo é É, verdade. E essa questão da palavra, né? Eu falo uma coisa, você fala outra, e a gente vai debatendo para sempre aí. Acho que diz muito sobre o mundo atual mesmo. Essa falta de abertura para diálogo, né? É muito própria de Otelo, da relação dele com a Desdémona, né? E própria do mundo que a gente está vivendo. Sempre vivemos, né? Mas acho que claramente hoje a questão do diálogo ela está praticamente excluída, né? Debater um assunto é quase que um crime, né? é. Eu acho que é engraçado, assim, porque hoje em dia muitas pessoas, assim, às vezes reclamam, não, porque agora só se fala da questão da mulher, da questão de empoderamento, ou da questão racial. Eu acho que a gente tem que falar, porque a gente está reproduzindo as mesmas coisas há séculos, né? E acho que o Shakespeare, ele era um cara muito sensível, né? A gente não tem como saber exatamente a posição dele, Tá? né? Mas ele expõe de maneira muito ampla e com visões dos personagens a situação das mulheres, né? E também coloca mulheres que também tem um engajamento, que também tem uma postura mais combativa, como, por exemplo, a Beatriz, que você falou, que é realmente feroz, né, na fala, É, né? Ela é muito rápida, ela é, assim, muito inteligente. A gente tem a Catarina, né, da Megera Catarina. Dourada, que aí você já tem, talvez, assim, a peça na qual a gente possa falar assim, opa, Shakespeare, vamos rever aí o seu É final, verdade. É porque no verdade. final da peça, vamos falar, mas é spoiler mesmo, todo mundo conhece. Não tem spoiler de 400 anos, galera. Vamos Não tem combinar. spoiler de 400 Não anos. existe spoiler de 400 anos. Até porque entra naquilo que a gente fala, que o prazer de Shakespeare está na construção e menos numa ou outra surpresa final. No final das peças, das tragédias, invariavelmente morre todo mundo, ou Sim. quase todo mundo, e nas comédias, geralmente, tudo acaba bem, né? Na De forma verdade, o generalista. legal do Shakespeare é que você já sabe o que. Por exemplo, Macbeth, É, você já sabe quem é o assassino, você já sabe o que ele fez, o que ele quer, você já sabe que ele tá ferrado, entendeu? é a Mas, construção. mas o que é o bom da peça dele? É o processo até chegar lá. É isso E aí. isso é fantástico. Isso é gradativo e fantástico. O que eu ia falar da Catarina, né, é que ela termina a peça
que ela é uma personagem que né, não quer casar com ninguém, odeia os homens, né, é super agressiva e tal, e ela acaba sendo domada, entre aspas, pelo Petrúquio. E o final da peça, ela fica subserviente, né, ao marido e tal. Eu não sei como é que o Shakespeare fez isso. A gente não tem como saber como ele fez na época, Lógico. mas talvez a pitadinha de uma modernidade nisso fosse ela, na verdade, isso também ser o jogo dela, entendeu? De entender que ela, né, que ela vai ter que lidar com esse homem e isso acontecia na novela, né? Isso acontecia na novela O Cravo e a Rosa, que foi adaptado deliciosamente dessa peça, né? Eu acho que o legal, as personagens de Shakespeare, né, é importante sempre lembrar e reforço, elas são vítimas de uma condição e de um aprisionamento, o que não significa que elas não tenham a consciência e por razões óbvias, sejam obrigadas a jogar o jogo ali. Então, muito da mulher de Shakespeare é de agir dentro daquele campo de atuação X que ela tem, mas agir. Então, esse tipo de interpretação de, putz, né, o que aconteceu depois ali da peça, né? Sim. Principalmente no caso das comédias, né? Porque no caso das tragédias, como eu falei, não sobra muita gente para contar a história, né? Mas no caso das comédias, aquele casamentinho ali no final, nananã, é legal a gente pensar também no depois, né? Porque aquelas personagens são muito fortes e muito inteligentes, perspicazes ali. Fica aí uma reflexão. Uma reflexão. Olha, tem mais uma observação aqui interessante, né? Da Claude. Mesmo Emília, que afronta Iago e o próprio Otelo paga com a própria vida. A Emília é a mulher do Iago, que é esse cara que tá com ódio do Otelo e quer se vingar dele e faz a armação contra a Desdémona, né? E a própria mulher dele ela que revela tudo que acontece e ela acaba pagando com a própria vida. Então ali você tem 2 feminicídios. 2 maridos, não é? Quer dizer, tô rindo aqui, mas não deveria, né? É uma coisa horrível, né? Então, é muito importante a gente fazer essa ponte e entender em que ponto da história nós estamos ainda, né? Bem complicado, né? Bem complicado. E uma coisa que... Quanto tempo a gente tem aí, Dani? Que eu não consigo ver aqui. 7 minutos, 5 minutos. Sim. Então, uma coisa interessante é que você tem outras personagens, como a Viola, do Noite de Reis, e você falou hoje comigo, a Pórcia, né, do Mercador de Veneza, que tem que se travestir de homem. Isso é muito legal. Para resolver as questões da tribo, entendeu? Então é mais uma... e a gente pode fazer uma ponte com hoje em dia. Quantas vezes a gente vê mulheres que acabam embrutecendo ou buscando essas características masculinas para se travestir disso, no sentido de se imbuir disso, para enfrentar circunstâncias, né? A gente que trabalha, né, no mercado financeiro, mas em qualquer situação, né, você vê que ainda existe, claro que é inegável, o avanço e a melhora que a gente teve. Eu, de uma equipe de 10 pessoas, eu, se não me engano, acho que são 6 mulheres. Minha chefe é mulher, enfim. É uma série de avanços que nós, evidentemente, tivemos. Mas essa questão de uma abertura de características ali femininas, né? E não que isso seja um padrão, né? Existem várias formas de exercer o feminismo ali, né? Mas é engraçado como existe essa quase necessidade ainda, que certamente vai melhorar, mas a necessidade de se embrutecer para ocupar um lugar, ou para fazer uma função. Né? Quer dizer, você precisa pôr um pé na porta, entendeu? Para você entrar. A Pórcia, né, do Mercador de Veneza, né, ela é a responsável máxima por resolver um problema que aparentemente não tem solução, e para fazer isso ela tem que se passar por um homem,
por um advogado, talanã, de bigode e tal. No final tudo fica super divertido, mas a mensagem é essa, né? Quer dizer, o discurso dela só se legitima quando ela se traveste de Quando homem, ela ocupa a né? voz de um homem, né? Tem uma observação aqui engraçada que a Erika fez, que ela fala assim: Otelo é muito do nosso tempo. Julga logo o outro, elimina do Insta e bloqueia. É isso mesmo. Na verdade, a gente está num tempo convulsionado, né? Onde as pessoas não estavam parando para pensar. Eu acho até que essa quarentena tem, a despeito de toda a tragédia que ela é, entendeu? Mas ela tem colocado as pessoas de encontro com elas mesmas, né? Sem sombra de dúvida. Mas também colocado muitas mulheres em situação de perigo iminente, porque estão confinadas com os parceiros que podem Sim, sim. matar, né? A Então, Pô falou um negócio aqui que é muito verdadeiro, assim. Ela, tipo, vai numa obra para fazer uma vistoria ou qualquer coisa. A obra, né, uma construção é um ambiente super masculino, sim, super machista, né? Aquele negócio vai passar na frente de uma obra ali, vai ficar todo mundo assobiando, não, um ambiente super masculino, e a mulher que trabalha nesse ambiente, ela tem que se masculinizar sim. para minimamente ser respeitada ou não ouvir mais merda do que ela já ouve, né, naturalmente. Então isso é dentro de casa que eu vejo isso. Né? Eu acho que a gente está no momento de repensar tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente. Porque a gente carrega isso de maneira estrutural. Né? A gente. Vira e mexe, eu me percebo falando coisas que eu falo, opa, por que eu tô falando? Entende? Porque, fulano tem cara de não sei o quê. Não, ninguém tem cara de nada. Fulano é uma pessoa. Essa cara de não sei o quê é aquilo, é o nosso preconceito, entendeu? É aquilo que a gente coloca na frente da pessoa, né? Sem dúvida. Eu acho que, fazendo uma ponte com Shakespeare, ele coloca essas coisas de maneira muito evidente para a gente, né? Os nossos, a gente vê no erro dos personagens, vê no equívoco, na violência do Otelo, a gente vê na solidão das duas mulheres, entende? Que a gente comentou que enlouquecem, que é a Ofélia e a Lady Macbeth. A gente vê a gente também, o nosso tempo, e o quanto a gente perpetua essas coisas, né? E então, assim, tem muitos desdobramentos aí, muita coisa para pensar. Não, total. Eu queria avisar que a gente vai deixar referências legais aí para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada e que a gente vai essa live vai ficar disponível, né, 24 horas e depois a gente vai disponibilizar mais para frente para todo mundo poder dar mais uma olhada, verificar, mandar perguntas. A gente quer manter esse canal de interação, tá, com vocês. Então, o que vocês puderem falar, dizer, opinar, para nós é muito, muito importante. Tem uma fala aqui, ó. Até mesmo o feminismo é julgado por outros como ferramenta de mulher macho. Exatamente. Exatamente. Feminista tem, como é que é? Pelo no sovaco, não sei o que. Quer dizer, é um tipo de visão pejorativa. Equivocadíssima, né? Que não dá pra gente. Sem dúvida. Vamos já aproveitar os últimos. Deve faltar uns 2 minutos. Primeiro, para agradecer, evidentemente, a você e, segundamente, a todo mundo que logou, a todo mundo que comentou e tal. Fundamental aí a nossa interação. E a gente quer fazer isso, assim, com a periodicidade, sei lá, uma semana, a cada uma semana, e vamos tocando aí, Vamos ver tocando. onde vamos.
Lógico que a gente está fazendo um bate-papo, né? A gente não consegue se aprofundar em detalhes, a gente precisaria de um tempo maior, mas a gente vai sempre deixando isso de maneira dinâmica, né? Para todo mundo participar. E qual vai ser o tema da semana que vem, Daniel? Então vamos avisar. O tema da semana que vem falta 20 segundos, tá, galera? Então eu vou deixar e fui. O tema da semana que vem vai ser sobre peças trash, peças de terror de Shakespeare, né? Lembrando que Romeu e Julieta morrem 6 pessoas e no Iluminado de Stanley Kubrick morre apenas uma, tá bom? Romeu e Julieta é uma peça de terror. Então, vou